aquela música da Ana Paula Valadão, e muitos pregadores pregaram isso, boa parte da vida deles, que quando Jesus estava crucificado, estavam tendo uma festa no inferno, os demônios tudo piratão, festejando porque Jesus morreu. Cara, isso é uma insanidade. O diabo nunca fez festa com a morte de Jesus, pelo contrário, ele ficou desesperado com a morte de Jesus. Não fez festa. Morreu um inocente. O direito que ele tinha de matar, como está lá em Ezequiel, a alma que pecar essa morrerá, caiu por terra. Ele pede o direito de matar, pede o direito de tirar a vida, porque morreu inocente. Mas a visão ali não é porque havia aquela promessa que aquele que viesse da descendência da mulher, ele iria pisar a cabeça da serpente. E aí, a ideia dos pregadores antigamente era essa, que Jesus não morreria, que ele não morreria, que era a ideia também de muitos, né, muitos judeus, que o Messias não morreria, não tinha essa perspectiva que ele morreria. Então, assim, quando Jesus morre, dentro da cabeça pensante de um pregador, não é que o inferno fez festa por ter tirado a vida daqueles que achavam que ia esmagar a cabeça de Satanás? Não. Assim... Aí ele faz festa, não matamos, aquele que ia acabar conosco. Não, mas... Só que aí há uma surpresa que Jesus ressuscita, então, né? Mas não eu não acredito que haja uma festa, porque era um justo morrendo por uma pleiades de injustos. E já no Getsêmani, que eu trato o Getsêmani, eu penso. Eu comecei a dizer igual Paulo, isso digo eu, não o Senhor. O que eu penso? Satanás não foi derrotado na cruz. Satanás foi derrotado no jardim. Porque onde Adão caiu? Não foi no jardim? No jardim. Então o último Adão, como Paulo chama Jesus, se levantou no jardim. Quando ele diz, ora por 3 vezes, passa o cálice, tal, Deus manda um anjo para consolá-lo, ele sabe que o cálice ninguém poderia beber por ele. Ele disse isso para a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Quando o Senhor te der no seu reino, coloca um filho ao meu direito, outro à esquerda. Jesus fala assim, olha, isso não compete a mim, compete ao meu Pai que está nos céus. E outra coisa, eles não podem beber o cálice que eu vou beber. Aí tem uma cultura do cálice, cultura judaica. Por quê? Era só um cálice. Eu bebia e dava para você beber no mesmo cálice. Quando o judeu fazia isso, o judeu dizia que estava compartilhando o destino. Jesus não podia compartilhar o cálice. No entanto, que ele, na ceia, no cenáculo, não comeu pão, nem tomou vinho. Como Judas também não comeu pão, não bebeu vinho. Judas participou da Páscoa, não da ceia. A ceia não é para traidores. Boa. Então, terminando a ideia, quando ele diz, faça a tua vontade, ali a cabeça de Satanás foi ferida. Não foi na cruz. Não. Sim. Pela minha perspectiva. E por que eu falo isso? Porque quando ele sai dali e é levado, tecem uma coroa de espinho e colocam na cabeça dele. Se você ler sobre as guerras que Davi travou, uma das batalhas que Davi travou, e todas eram assim, quando um rei perdia a batalha, ele pegava a coroa da cabeça dele e colocava na cabeça do vencedor. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que antes da queda, quando o Senhor plantou o jardim e colocou Adão, o Senhor deu 5 ordens: cresça, multiplica, encha a terra, sujeite-a e domine-a. Quando você lê Gênesis 9, pós-queda, Deus vai dizer quase as mesmas palavras para Noé: cresça, multiplique e encha a terra. Mas ele não disse domine e sujeite-a, porque o domínio da terra passou a ser de Satanás. Passou a ser de Satanás. Então, essa promessa para dominar e que a terra seja sujeita ao homem foi para Adão. Foi para Adão. Ou seja, quando o homem caiu, o homem perdeu... Ele não domina mais e nem sujeita mais a terra. No entanto, que Deus falou para ele assim, ó, agora, para você comer, você vai ter que lavrar a terra, você tem que trabalhar, você tem que ralar para a terra produzir para você. Para a terra produzir para você. Por causa do pecado. A terra não foi feita para receber sangue, foi feita para receber semente. Todas as vezes que a terra recebe sangue, a terra perde a sua força. A heresia! É só ler o que está em Gênesis capítulo 4. Quando o Senhor diz para Caim, onde está seu irmão? Por que descaiu o teu semblante? Por que anda triste? Se procederes bem, serás aceito. Aí ele disse, ó,
A terra clama o sangue do seu irmão. E a partir de hoje, a terra não dará o seu fruto mais por causa do sangue do seu irmão. Quando Noé sai da arca, Deus fala o que para ele? Cresça, multiplique e enche a terra. Mas Deus não manda dominar nem sujeitar a terra. E é bom a gente lembrar sobre essas leis, porque Deus disse crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar-a. Domine sobre os animais, sobre os peixes, sobre as ervas e tal. Mas Deus não mandou homem nenhum dominar outro homem, igual os caras estão querendo fazer aí. Né? Porque tem pastor que é dono dos crentes, né? Os caras querem mandar. Não. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossenses e aconselha os irmãos: ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de falsa humildade. Então você não pode dominar outra pessoa. A liderança não domina. E ser sujeito aos pastores e às autoridades. Sujeitar é estar debaixo de uma autoridade. Isso não quer dizer que ele tem domínio sobre você. Você se sujeita. Como a sua esposa, você não domina a sua esposa. Ela se sujeita a você porque entende, biblicamente, que tudo que é mais fraco, tudo que é mais forte, sujeita-se ao que é mais fraco. A mulher é mais forte que o homem. O homem é mais fraco. Emocionalmente, frágil, sim. A mulher é mais frágil. Mas, vamos lá. Coisa rapidinha da Bíblia, assim. Responde rápido, hein? Quantas mulheres caíram por causa de um homem? Demorou. Quantos homens caíram por causa de uma mulher? Muitos. Muitos. Começa pelo primeirão lá, o Adãozão. Sim. Que deixou a serpente falar e se calou. Uhum. Ela falou assim, comi teu fruto, come o fruto. Sou mulher. Não comeu. Comeu, pum. Davi, Sansão, por aí vai. O próprio Salomão. Entendeu? Voltando à ideia. Só salva José, né? Que fugiu, né? Correu. Mas ele era muito crente. Lógico que não, irmão. Ele era fraco. Porque o princípio é qual? Tudo que é mais forte que você foge. Né? O que diz lá em Timóteo 2:22? Foge dos desejos da mocidade. Das paixões do coração. Foge da aparência do mal. Quando Jesus, ali voltando à ideia, quando Jesus, pra gente terminar essa parte que eu falo demais. Quando Jesus aceita o cálice, aí um rei perdia, tirava a coroa da cabeça dele e colocava na cabeça do vencedor. O reinado de Satanás se inaugurou com o quê? Duas coisas que não tinha, mas quando ele assumiu o governo passou a ter: espinhos e abrolhos. Quando Jesus usa a coroa de espinho, ele está dando um recado para o mundo espiritual. O que acha que é chefe disso aqui, já era. Entendeu? Eu já venci ele. Por isso que eu estou usando a coroa de espinho, que é a única coisa que esse inútil podia me dar para usar. E aí as mulheres dele dizem, o que Jesus diz para elas? Não chores, porque a coroa não é para chorar. A coroa é para celebrar. Jesus vai para a cruz, Colossenses 2, 14 e 15. A cédula do pecado que era contra nós, ele cravou na cruz. Aí, na cruz não tem derrota, tem uma humilhação do mundo espiritual. Olha o que Paulo diz. A cédula do pecado que era contra nós, ele cravou na cruz e expôs publicamente os demônios ao desprezo eterno. E triunfou. Ele não venceu, só triunfou. Pum. Que forte isso. Sobre eles na cruz. Essa ideia aí dos espinhos e abrolhos, a coroa de espinho na cruz de Cristo, seria a perspectiva que Jesus também estava mostrando para Satanás que aquilo que ele dominava, Jesus se tornou rei. É muito interessante essa história, principalmente se você lê Levítico. Se você lê Levítico, acho que 23, não, assim, eu piro. Porque quando você lê Levítico, diz lá sobre a lei do ano de jubileu. Como que funcionava? Vou tentar ser bem sucinto. Você tinha uma propriedade, eu comprava a sua propriedade, entendeu? Sim. Aí uma escritura ficava na sua mão, que está em Jeremias 32. Uma escritura aberta na sua mão. Uma selada na mão do juiz. Na mão do juiz. Ao cabo de 50 anos, que dava o ano do jubileu, se não me falha a memória, se ela não me trair, você tinha que resgatar a terra. Porque o texto começa assim, a terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é do Senhor. Apontando isso para Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar, não quem, mas o que se perdeu. Não quem havia perdido. É o que? Teve algo que se perdeu. Então ele veio resgatar, tomar de volta o que se perdeu. Aí, na lei
do jubileu, 50 anos, você volta. Carlos Eduardo, quero a terra de volta. Mas, duas coisas poderiam acontecer. Tinha duas formas de resgate da terra. Primeiro, você resgatava com sua própria grana. Segundo, você empobreceu. Você não tem condição de resgatar a terra. O que você tinha que arrumar? Segundo o Levítico, um parente remidor. Esse parente vinha e você fala, ô tio, preciso resgatar a terra lá, faz 50 anos, eu tô sem. Não, eu vou lá, eu sou o seu resgatador. O parente remidor vinha e pagava pela terra. Foi o que aconteceu com Noemi, né? Ruth, Noemi. Boaz. Vamos transportar isso para o Novo Testamento. Porque tudo aponta Para o Novo, para Cristo, né? Cristo. Quem é o irmão que empobreceu? Adão. Quando pecou, perdeu o direito à terra. Perdeu o domínio. Perdeu o domínio da terra. Você conseguia se salvar? Adão conseguiu se salvar? Não. Diz os teólogos que houve quantas dispensações? 6. 7. 7 dispensações. 7. Os Inocência, teólogos consciência, governo humano. Lei. Não. Patriarcal. Lei. Governo humano. Vamos de novo. Não. Inocência, consciência, patriarcal. Lei, governo humano. Lei primeiro. Governo humano não foi na época do Saul. Nimrod? Saul. Não. Reis, governo humano. Isso. E graça. E... Milênio. Quantas são? 7. Então, na cabeça de vocês é 7. Na Bíblia é 8. Tem a dispensação do Espírito Santo, né? Não, que dizem... Efésios 3 diz que tem a dispensação do mistério, onde todo mundo espiritual foi criado. Foi na dispensação do mistério que o Cristo aceita ser gerado, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Tu és meu filho, hoje eu te gerei, que é aquela pergunta de Hebreus 6 e 8. A quem enviarei quem há de por nós? Sim. Não é Isaías, não aponta para Isaías, aponta para Cristo. Quando Adão pecou, você fala, e agora? Quem que eu mando? Quem enviarei? Quem há de por nós? Onde está a resposta? Filipenses 2, de 5 a 11. Que haja em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pronto, já deu. Quando isso acontece, Jesus veio para ser o nosso parente remidor. O irmão mais velho, o nosso parente remidor. Então ele nos resgatou, mas ainda não resgatou a terra, que só será feito no milênio, que é o ano do jubileu, e milênio apontam para a mesma coisa. Quando haverá um novo céu, uma nova terra, todas essas coisas. Então, eu acredito que a história da cruz é muito mais, entendeu? A gente se resume àquilo que a gente assiste do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Aí a gente prega, né, que teve essa festa no inferno, prega que... Então não houve essa celebração no inferno pela morte de Cristo. Você imagina o diabo desesperado, ele não sabia nem quem Jesus era, entre aspas. Por quê? Jesus, isso é o Cristo, é você que está dizendo. Você é o Filho de Deus? Quem está falando é você. Tu dizes. Aí ele diz assim, ó, o Filho do Homem. Eu disse, mas ele é Filho do Homem ou Filho de Deus? O diabo foi confrontá-lo. Se o senhor é Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu disse, não estou mexendo com transformar a pedra em pão, não. O homem não vive só disso, né? Ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Te joga daqui para baixo, porque existe uma glória na igreja, né? Proporcionada não por Deus, muitas vezes, mas pelo diabo. Porque o diabo colocou Jesus no pináculo do templo. Todas as vezes que você estiver no deserto, tenha certeza que foi Deus que colocou. Mas existem pessoas que estão no altar, na parte mais alta do templo, que nem sempre é Deus que coloca.